pessoal, vamos voltando aqui para o curso. Como vocês podem observar aí, análise histórica, geopolítica e geográfica do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, um curso com várias aulas, né? E agora vamos para a aula de número 25. Vamos nessa. Bem, como vocês podem ver, a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia. O que é que a gente vai tratar nessa aula de número 25? O conflito, né? Então, a gente começa a discutir lá atrás aquelas temáticas, né, dos conceitos geopolíticos, conceitos da geografia. Entramos no período da formação dos impérios dos Estados Unidos, da Rússia, período da Guerra Fria, e a gente vai descendo na escala menor, e a gente vai descendo, né, na questão da hierarquia e vamos chegando na especificidade realmente do conflito. Então a gente já começa a discutir o conflito entre Rússia e Ucrânia e a expansão da OTAN. Parte 1. Então não vai ser somente apenas uma aula para a gente discutir esse tema. É um tema robusto, a gente vai discutir em mais de uma aula. Vamos lá, o conflito entre Ucrânia e Rússia. Como vocês podem observar aí, né, o presidente Zelensky representando a Ucrânia e o presidente Putin representando a Rússia. Aqui nós temos, olha, a Guerra Fria, como a gente já discutiu, né, pessoal? Lembre-se que a gente já discutiu um pouco sobre isso, né? Mas, veja só, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética foram aliados da luta contra a Alemanha nazista, né? Derrotado o inimigo comum, os antigos aliados se transformaram em adversários, que no caso, né, essa aliança foi justamente no período da Segunda Guerra Mundial para derrotar os movimentos totalitários na Europa. No entanto, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e a partir daquele momento estava se desenhando o processo da corrida armamentista e o processo de expansão da Guerra Fria. No dia 12 de março de 1947, tinha início uma guerra nova e diferente, a Guerra Fria. Então está aqui o embate, a bandeira americana, a bandeira da União Soviética. A Guerra Fria, o conflito político e ideológico sem armas, tinha de um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a atual Rússia, ambos disputando o poder mundial. Então veja, Estados Unidos, desse lado, defendia o quê? O capitalismo e a democracia, princípios como a defesa da propriedade privada e a livre iniciativa. Já a União Soviética, do lado oriental, defendia o socialismo e princípios como o fim da grande propriedade privada, a igualdade econômica, uma sociedade sem ricos e pobres, e um Estado forte capaz de garantir as necessidades básicas de todos os cidadãos. Esta guerra durou até o ano 1989, quando ruiu o Muro de Berlim, o maior símbolo que separava, né, a cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha. Durante o período da Guerra Fria, a Europa foi dividida entre a Europa Ocidental, essa parte representa os países capitalistas, essa parte verde, e a Europa Oriental, influenciada pela União Soviética, a atual Rússia. Então, essa parte aqui de vermelho, territórios anexados pela União Soviética, esses daqui em vermelho mais escuro, e os países socialistas, toda essa parte aqui alaranjada, certo? Então, está aqui a Europa Ocidental, Europa Oriental, certo, pessoal? Bem, mas e as alianças militares? É aí que a gente quer chegar, né? O papel que a OTAN teve lá no período da Guerra Fria, o que tem hoje. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em inglês, tem a sigla NATO, né? É uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que hoje reúne 30 países da região do Atlântico Norte, né? Ela é OTAN ou NATO, né? Foi criada em 1949, durante a Guerra Fria, entre os blocos capitalistas socialistas, em oposição à antiga União Soviética, que comandava sua própria aliança, que era o Pacto de Varsóvia, que vai surgir logo após, em 1955. Seu objetivo é garantir a liberdade e a segurança de seus membros por meio de políticos e militares, né? Então está aqui a OTAN, toda essa faixa de azul, pessoal, e o Pacto de Varsóvia, toda essa faixa de vermelho. Então eram alianças militares dissuasórias, ou seja, os países se aliavam e promoviam, juntava, cada país contribuía com armas, com equipamentos militares, com treinamentos militares, com dinheiro, e formava uma aliança militar mútua, né, uma cooperação mútua militar, para proteger as fronteiras dos seus países, né? Então veja que uma aliança está colada na outra, certo, pessoal? Então, o fim da União Soviética foi em 1991, ocorre o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, sem condições de acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais e manter um nível de qualidade para a população. A União Soviética foi declinando lentamente e esse grande território que ocupava foi dividido em repúblicas independentes entre elas. A Bielorrússia, a Ucrânia, a Estônia, a Lituânia, a Letônia são exemplos. Olha. Então, aqui, a partir de então, a Ucrânia voltou seus olhos para a Europa e seus interesses em ingressar na OTAN. Então, a Ucrânia, que um dia pertenceu
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi uma das primeiras repúblicas da União Soviética a se tornar independente em 1991. Então ela vai voltar seus olhos para a Europa, com o objetivo muito claro de se aproximar dos países da Europa, né? Então veja, a expansão da OTAN. Enquanto a Rússia, ainda fragilizada, tentava se recuperar e se fortalecer no cenário geopolítico mundial, a OTAN avançava e se expandia, influenciando regiões que até então eram fortemente influenciadas pela União Soviética, a atual Rússia. Membros que faziam parte da União Soviética passaram a ingressar na OTAN: Estônia, Lituânia e Letônia, as três nações bálticas. Contudo, a Ucrânia, apesar de se mostrar interesse, ainda não fazia parte. Então está aqui a Ucrânia, né, veja que todas essas nações aqui, olha, do antigo leste europeu, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Hungria, Eslovênia, todas elas entraram na OTAN, essas partes de azuis, né? A Ucrânia sempre almejou, né, mas ainda, né, foi formalizado muito recentemente com o presidente Zelensky, né, no mês de fevereiro. Ele solicita formalmente a entrada na OTAN, né? Até hoje está esperando respostas e é um dos motivos, inclusive, para o conflito, né, para o avanço da Rússia sobre o território da Ucrânia. Inclusive, nas últimas negociações, né, nas rodadas de negociações para acabar com o conflito, uma das grandes imposições da Rússia é justamente a Ucrânia se comprometer a não entrar na OTAN, certo? Aqui nós temos, olha, a Rússia se ergue. Nos anos de 2000, a Rússia começa a se estabelecer e então surge um importante acrônimo chamado BRIC, mais tarde tornando-se BRICS, com a inclusão da África do Sul. Termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South África, por isso esse S, né? BRICS, né? Então veja, os presidentes à época, né, que representavam cada uma das nações, né, a Rússia começa a se fortalecer e o grande desejo do então presidente russo, Vladimir Putin, é que a Rússia seja grande, importante, influência e poderosa, não somente na Europa, como também na Ásia. Ameaça no mundo ocidental. Com o avanço da OTAN e de toda a filosofia ocidental indo em direção a leste, de acordo com aquela teoria, como a gente já discutiu, né, a teoria do Greenland, né? Então, existe a teoria do Earthland, que foi criada por um grande estrategista militar, Mackinday, né, o inglês. Ele prega que existe o Earthland, né, que é justamente o território da Rússia como grande massa territorial, com uma grande quantidade de reservas minerais e energéticas. Né? Quem controlar aquele território controla o mundo, segundo ele. Né? Então, logo após, durante o período da Guerra Fria, né, vem a teoria do Greenland, que é justamente essa expansão das bases militares liderada por um grande império que é os Estados Unidos, nas margens, nas franjas, né, do Earthland, para conter o avanço do Earthland. Então uma tentativa de contenção. Então a OTAN vem fazendo esse papel com muita maestria, com muito interesse geopolítico naquele território. Então essa guerra ela foi tensionada de certa forma pelo esse avanço, né? Inclusive foi criticado por algumas autoridades americanas essa tentativa de avanço sobre territórios que são verdadeiros barris de pólvora, que são esses territórios formados por etnias que buscam o processo de separação, os movimentos separatistas no leste europeu. O combate da Rússia ao mundo ocidental começa então a surgir, visto que esse movimento de expansão da OTAN em direção ao leste da Europa é considerado hostil por Moscou. Inclusive, com o final da União Soviética, há um acordo, né, há um acordo formal em que os países do Ocidente, né, que estão na OTAN, eles se comprometem a não avançar, né, sobre os territórios dos países do leste europeu, que fizeram um dia parte da antiga União Soviética. Então, a União Soviética reivindica esse acordo para ser extinta. No entanto, o que a gente vê hoje é essa expansão quebrando os acordos que havia naquela época, né, em 1991. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a Crimeia. A Crimeia sempre foi alvo de disputas ao longo da história da Ucrânia. Com o colapso da União Soviética, a Crimeia passou a fazer parte da nação recém-independente da Ucrânia, o que provocou tensões entre a Rússia e aquele país, com a frota do Mar Negro estacionada na província. A preocupação com a ameaça dos conflitos armados ocorria ocasionalmente. Então, veja, há uma base naval chamada Simferopol, né, que é a base naval da Rússia, que fica na Crimeia, né,
às margens do Mar Negro, e com o final da União Soviética, esse território da Crimeia passa a ser almejado pela Rússia. Né? Mas em fevereiro de 2014, ativistas pró-Rússia invadiram prédios governamentais tomando controle. Soldados também tomaram bases militares na península da Crimeia, dando total apoio aos separatistas. O presidente russo Vladimir Putin enviou tropas para a região sob a alegação que se tratava de uma parte inseparável da Rússia. Então está aqui, né, a Rússia avançando sobre a Crimeia, para garantir o controle sobre a sua base naval em Simferopol. Né? Veja só, no entanto, essa anexação em fevereiro de 2014 foi uma represália, né, o avanço dos movimentos neonazistas, sobretudo o Batalhão de Azov, que surge nesse momento, com manifestações violentas. Começa lá em 2004 com a Revolução Laranja, como a gente já viu em outra aula, né, naquela primeira tentativa de uma guerra híbrida, que são as guerras coloridas, e logo após, em 2014, outra fase da guerra híbrida, que são as guerras não convencionais a partir de movimentos de extrema-direita, neonazistas, guerrilhas armadas até os dentes, controlado pelos os países do Ocidente, enviando armas poderosas para destituir um governo que era pró-Rússia, né? Inclusive o governo pró-Rússia ele acaba se refugiando na Rússia para não ser executado com a família, e aí essa turma toma o poder na Ucrânia, né? E começa a tocar terror nas províncias de leste, que tem uma maioria de russos, inclusive a própria Crimeia. Né? Foi isso que fez com que a Rússia anexasse o território da Crimeia para tentar controlar um território que vinha sendo alvo desses verdadeiros genocídios causados por esses movimentos nacionalistas neonazistas. Vamos lá. Em março de 2014, a Crimeia foi anexada novamente pela Rússia. Essa atitude, todavia, não foi legitimamente reconhecida nem pelo governo ucraniano, muito menos reconhecido pelos Estados Unidos e a União Europeia. Então, esses países aqui, olha, Ucrânia, Estados Unidos e a própria União Europeia rejeitaram a anexação. Mesmo assim, o território foi anexado à Rússia e os conflitos não foram de grande intensidade, uma vez que o governo ucraniano não possuía soldados e tropas em número suficiente para que se opor à anexação e começar de fato uma rebelião. No entanto, essa ferida ficou aberta. Né? Então, veja que os conflitos iniciaram lá em 2014 e eles vêm se estendendo até hoje. Né? Nunca cessaram. Né? Não houve de fato um cessar-fogo. Né? Constantemente vem tendo novos conflitos, novos embates entre esses povos. Então, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula número 25. A gente continua já já a aula número 2, né, a parte 2, né, desse tema. Tchau, tchau, até mais.